Você já percebeu que alguns relacionamentos não acabam quando terminam, mas continuam existindo dentro da sua cabeça, como se o narcisista ainda estivesse sentado no sofá da sua alma, opinando sobre tudo o que você faz? E se Carl Jung estivesse certo ao dizer que aquilo que mais te fere do outro é, na verdade, um espelho brutal de algo que você ainda não compreendeu em si mesma? Imagine descobrir que a verdadeira prisão nunca foi o narcisista em si, mas o ponto exato da sua psique em que você, sem perceber, entregou a chave do próprio poder. E se o jogo nunca tivesse sido sobre amor, mas sobre domínio psicológico camuflado de afeto? Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência volta para a sua vida como destino. Mas e se o destino dessa mulher farta nunca tivesse sido ser destruída por um narcisista, e sim ser empurrada a um limite tão profundo que a obriga a despertar para um poder mental que ela desconhecia possuir? Quando ela para de tentar consertá-lo e começa a investigar o próprio inconsciente, algo muda de posição no tabuleiro invisível dessa relação. O que acontece com um narcisista quando pela primeira vez a vítima deixa de desempenhar o papel de vítima na narrativa interna que ele mesmo projetou? Por trás do sorriso sedutor, do elogio calculado e da culpa silenciosa, existe uma engenharia psíquica precisa. Persona, sombra, complexos de inferioridade mascarados de superioridade. Jung não veria um monstro apenas. Veria um padrão arquetípico atuando, um teatro interno tentando se manter em controle. Mas o que acontece quando a mulher, exausta de repetir o mesmo enredo, começa a enxergar esse teatro não mais como realidade, e sim como encenação? Quando ela percebe que cada manipulação é, na verdade, um sinal de fragilidade do outro e não de fraqueza dela, o palco treme. E um narcisista não sabe atuar quando a plateia acorda. Essa mulher farta não grita, não implora, não tenta provar nada. Ela observa. Ela recolhe, camada por camada, as projeções que aceitou como verdade e devolve silenciosamente ao narcisista aquilo que nunca lhe pertenceu. As culpas, as vergonhas, os medos que ele despejou na mente dela. É aqui que o jogo mental oculto de Jung começa a se revelar. Como alguém que entende a linguagem dos sonhos, ela passa a ler os gestos, as ausências, as explosões de raiva e os silêncios estratégicos como símbolos, não como sentenças. E quando um símbolo é decifrado, ele perde o poder que tinha sobre quem dormia. A pergunta que ninguém faz é: o que acontece com um narcisista quando a fonte psíquica que o alimentava deixa de responder ao roteiro? Quando a mulher não reage mais como personagem do drama, mas como autora da própria história? Jung diria que, nesse momento, um colapso interno é inevitável, porque a imagem inflada não encontra mais espelho. Só que esse processo não é simples, nem romântico. É sombrio, desconfortável e radicalmente interno. Neste vídeo, você vai caminhar por esse labirinto psicológico. A jornada de uma mulher que, ao mergulhar nas profundezas do próprio inconsciente, aprende a desmontar o narcisista sem tocar nele, apenas retirando peça por peça o poder que ele tinha sobre a mente dela. A única questão é: você está pronta para reconhecer onde, dentro de si, esse jogo também está sendo jogado agora? Ela não percebeu de repente. Não foi um rompante de coragem, nem uma cena de novela com pratos voando e porta batendo. Foi mais sutil, quase silencioso. Um dia, no meio de mais uma discussão em que ele distorcia as palavras, invertia a culpa e fazia tudo girar em torno do próprio ego, algo dentro dela simplesmente não reagiu, como se uma parte da alma tivesse se afastado meio passo para trás e começado a observar. Carl Jung diria que foi o momento em que a consciência cansada resolveu olhar para a própria sombra, em vez de continuar tentando iluminar a escuridão do outro. Enquanto ele falava, justificava, se vitimizava, ela sentiu uma pergunta atravessar o peito: por que isso ainda me prende? Acontece que o narcisista nunca age apenas no plano do visível. Ele dança em cima de pontos cegos, de feridas antigas, de memórias que ela nem lembra mais de ter vivido. Jung chamaria isso de complexos, núcleos emocionais autônomos que se ativam como botões escondidos na mente. Quando ele a ignora, não é só uma mensagem visual,
é um recado direto para o complexo de abandono que talvez ela traga desde a infância. Quando ele a humilha, não é só uma frase cruel, é um sussurro direto para aquele ponto interno que sempre se sentiu menor, inadequado, descartável. E enquanto ela não enxerga isso, tudo parece fatalidade, azar, má escolha. Mas será que foi mesmo? Com o tempo, ela começou a notar um padrão estranho. Não era apenas ele. Antes dele, houve outra relação em que ela também se calou para manter a paz. Antes disso, talvez um amigo que sugava toda a energia, um familiar que sempre fazia piada às custas dela, um ambiente onde o amor vinha condicionado ao desempenho, à obediência, ao silêncio. Jung dizia que o que não é integrado se repete, se disfarça com novas máscaras, mas mantém a mesma vibração. E sem saber, ela atravessava a vida carregando um cartaz invisível na testa. Eu aceito migalhas, contanto que me deixem ficar. O narcisista só leu aquilo com mais precisão do que os outros. O jogo mental oculto começa quando ela finalmente se faz a pergunta que mais dói. Em que momento eu aceitei ser menor? Essa não é uma pergunta de culpa, é uma pergunta de consciência. Ela lembra da primeira vez em que engoliu o choro para não ser chamada de exagerada. Da vez em que riu da própria dor para não ser vista como fraca. Das ocasiões em que se adaptou tanto para ser amada, que esqueceu de perceber se aquilo que recebia era amor ou apenas controle disfarçado de cuidado. Jung falava sobre a persona, essa máscara social que construímos para sermos aceitos. A persona dela era perfeita, forte, compreensiva, madura, resiliente. Por baixo, porém, havia uma criança que só queria ser vista sem precisar provar nada. É exatamente essa distância entre a máscara e o que dói por trás dela que se torna o campo de jogo favorito do narcisista. Ele se apaixona pela persona, pelo papel que ela desempenha, pela forma como ela o valida, o exalta, o tolera, mas é com a ferida que ele cria laço. A ferida é o ponto de entrada. Quando ela se sente insuficiente, ele oferece validação. Quando ela teme ser abandonada, ele oferece promessas. Quando ela se sente culpada por pensar em si mesma, ele oferece a oportunidade perfeita de se sacrificar mais um pouco. É uma dança milimetricamente coreografada, mas nenhum dos dois admite isso conscientemente. A pergunta é: o que acontece quando ela começa a ver a coreografia? Em vez de entrar em outra discussão para provar que está certa, ela começa a fazer algo que desarma silenciosamente o tabuleiro. Ela observa o próprio corpo. Repara na respiração que prende sempre que ele eleva o tom, nos ombros que se encolhem como se tentassem desaparecer, na vontade automática de pedir desculpas por coisas que não fez. Jung sabia que o inconsciente fala através do corpo, dos sintomas, das reações aparentemente automáticas. E pela primeira vez, ela decide não ignorar esses sinais. Ela deixa o silêncio existir entre uma frase agressiva e a resposta. E nesse pequeno intervalo, um abismo se abre. Quem está comandando minha reação? Eu ou um velho medo que se ativou? O narcisista percebe a diferença antes mesmo que ela tenha clareza do que está fazendo. Ele sente que algo saiu do eixo quando a provocação não gera o drama esperado, quando o ataque não produz o desespero habitual, quando a ameaça de abandono não encontra a mesma ansiedade em retorno. Jung diria que o poder de um complexo está diretamente ligado ao grau de inconsciência da pessoa em relação a ele. Conforme ela começa a nomear o que sente, a ver de onde vem, a reconhecer velhos roteiros internos, o complexo perde força e, junto com ele, diminui o alcance emocional do narcisista. Mas isso não é visível na superfície. Parece apenas que ela esfriou. Ela não esfriou. Ela recolheu a projeção. Durante muito tempo, ela projetou nele a figura de alguém que finalmente provaria que ela é digna de amor. Colocou no colo dele uma tarefa impossível: curar com afeto uma ferida que nasceu em outro tempo, em outra história, talvez em outro rosto. Jung falava da dinâmica das projeções como um mecanismo inevitável, mas também como uma oportunidade. Ao perceber o exagero das emoções, você pode rastrear o que está sendo projetado. Agora, ela olha para esse homem e, pela primeira vez, não o vê como salvador, nem como carrasco absoluto.
ela o vê como um ser humano profundamente fragmentado, incapaz de sustentar um vínculo que não seja centrado na própria imagem. Isso não o absolve, mas tira dele o status de Deus cruel que governava o emocional dela. É aqui que o jogo começa a virar, mesmo que por fora nada pareça tão diferente. Ela continua na mesma casa, talvez, no mesmo relacionamento, tendo as mesmas conversas. Mas por dentro, algo já não responde com a mesma programação. Quando ele faz gaslighting, dizendo que ela entendeu errado, ela sente o velho impulso de duvidar de si. Só que, agora, ela observa esse impulso como quem reconhece um rosto conhecido num sonho recorrente. Ela pensa, curioso, eu sempre sinto isso quando alguém tenta apagar a minha percepção. Esse pequeno ato de testemunhar, de criar distância interna, é profundamente subversivo. Jung diria que a consciência está conquistando território dentro da própria psique, e quanto mais consciência ela ganha, mais o narcisista se incomoda, porque o poder dele nunca esteve no volume da voz, mas na facilidade com que ele conseguia manipular narrativas internas. Sempre que ela cedeu, não foi só por medo dele, foi por medo de encarar o desconforto de se posicionar. Sempre que ela se calou, não foi apenas por opressão externa, mas porque lá dentro havia uma crença antiga de que suas emoções eram exageradas, erradas, inconvenientes. À medida que ela questiona esses mandatos internos, o castelo psicológico dele perde uma fortaleza importante, a colaboração inconsciente dela. E o que acontece com um dominador quando o dominado percebe que também está segurando as correntes? Talvez o ponto mais perturbador seja esse. Ela começa a perceber que o narcisista nunca controlou a mente dela sozinho. Ele apenas aprendeu a usar contra ela aquilo que já estava lá, oculto, esquecido, reprimido. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tomando consciência da própria escuridão. E a escuridão dela não era ele, era a parte de si mesma que preferia sofrer a se encarar. Agora, porém, algo mudou. Em vez de perguntar por que ele é assim, uma nova pergunta surge, quase como um sussurro vindo do fundo do inconsciente. Até onde eu estou disposta a ir para recuperar o território da minha própria mente? E é a partir dessa pergunta que o verdadeiro contra-ataque silencioso começa. Não do lado de fora, mas no teatro secreto onde a psique escreve seus papéis. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Ela começa a enxergar que o maior campo de batalha nunca foi a sala de estar, o quarto, o celular ou as redes sociais, mas aquele lugar silencioso onde os pensamentos se organizam antes mesmo de virarem palavras. Para Jung, é nesse espaço invisível que os complexos se movimentam, como personagens autônomos dentro da psique, repetindo falas antigas com novas vozes. E ela percebe que sempre que ele a faz duvidar de si, não é apenas a voz dele que ecoa, é um coro de vozes antigas, críticas, severas, que parecem dizer a mesma coisa. Você está exagerando, você é difícil de amar, você é o problema. A traição mais dolorosa não vem dele, vem desse acordo silencioso que ela assinou com essas vozes sem nunca ter lido as letras miúdas. Quando começa a observar essas vozes internas, algo desconfortável emerge. Ela nota que antes mesmo de ele atacá-la, ela já se ataca por dentro. Antes de ele diminuí-la, ela já diminuiu o próprio sentimento. É como se o narcisista fosse apenas o alto-falante de um juiz interno implacável que ela carrega desde sempre. Jung chamaria isso de um complexo de inferioridade, um núcleo emocional que se sente pequeno e precisa, desesperadamente, de alguém de fora para validar sua existência. E o narcisista, como um radar psíquico, detecta isso com precisão. Ele se torna a figura ideal para reforçar o que já existia ali. A crença secreta de que ela precisa se esforçar além da conta para merecer o mínimo. É por isso que, quando ela começa
começa a despertar, o primeiro movimento não é contra ele, mas contra essa estrutura interna que o acolheu. Ela começa a se perguntar: de quem é essa voz que me chama de dramática sempre que eu sinto dor? Em que momento eu aprendi que pedir respeito é sinal de fraqueza? Quem me convenceu de que, se eu mostrar que estou magoada, vou ser abandonada? Essas perguntas não são filosóficas, são cirúrgicas. Cada uma delas vai cortando, como bisturi, o tecido mental que sustentava a dinâmica. Na psicologia analítica, isso é o início da individuação. O processo de se separar das máscaras, dos roteiros herdados, para se aproximar daquilo que é mais autêntico em si. Ela não muda o tom de voz, não faz discursos inflamados. O que muda primeiro é a forma como ela pensa sobre si mesma quando está sozinha. Em vez de repetir mentalmente as frases que ele usa para culpá-la, ela começa a contestar. Quando ouve a frase interna, "você sempre estraga tudo", ela não aceita automaticamente. Ela responde, mesmo que em silêncio: "Não, isso não é verdade. Isso é uma história antiga. Parece pouco." Mas, para Jung, é nesse diálogo com o inconsciente que o poder começa a se reposicionar. Ela deixa de ser apenas palco e vira, aos poucos, diretora da encenação psíquica. Em algum momento, quase sem planejar, ela descobre uma ferramenta que Jung considerava uma ponte entre consciente e inconsciente: a imaginação ativa. À noite, ou em momentos de solidão, ela fecha os olhos e imagina aquela parte dela que sempre se curva, sempre pede desculpas, sempre tem medo. Dá a essa parte um rosto, um corpo, uma expressão. Às vezes parece uma criança assustada, às vezes uma mulher exausta, com olheiras profundas. Ela conversa com essa figura interna. Pergunta: por que você tem tanto medo de perder esse homem? O que realmente dói quando ele se afasta? As respostas não vêm como frases prontas, mas como sensações, lembranças, flashes de momentos antigos em que ela implorou por atenção e recebeu silêncio. Enquanto isso, os sonhos começam a mudar. Ela passa a ter sonhos em que está presa em casa, mas as portas estão abertas. Sonha com espelhos quebrados, com salas cheias de gente em que ninguém a enxerga, com oceanos que ora a assustam, ora a chamam. Na visão de Jung, cada sonho é uma mensagem simbólica do inconsciente, tentando equilibrar aquilo que a consciência não quer ver. Ela percebe que nos sonhos, o narcisista quase nunca aparece como pessoa. Em vez disso, aparece como um olhar distante, como uma plateia que não reage, como um palco em que ela entra, mas nunca sabe se será aplaudida ou vaiada. O verdadeiro algoz não tem rosto definido, e isso lhe diz mais do que qualquer discussão. Aos poucos, ela começa a fazer uma coisa que para um narcisista é insuportável. Ela retira a energia psíquica que o alimentava. Não é que pare de conversar, de conviver ou de responder. É que por dentro ela deixa de acreditar nas premissas que sustentavam o poder dele. Quando ele faz um comentário cruel, ela ainda sente o impacto, ainda dói, o corpo ainda reage. Mas em vez de mergulhar na culpa, ela observa a dor como quem observa um fenômeno. Pensa: interessante, ainda dói aqui. Esse olhar curioso, quase clínico, é profundamente ameaçador para o narcisista porque quebra o feitiço da identificação total. Ela não é mais apenas a dor, ela é também a consciência que vê a dor. Nessa fase, o comportamento dele começa a oscilar de forma mais intensa. Em alguns momentos, ele tenta seduzi-la novamente, usar antigas estratégias de afeto, elogios, promessas. Em outros, explode de raiva, acusa-a de ter mudado, de estar fria, distante, egoísta. Ele sente que está perdendo algo que não sabe nomear, a centralidade no universo interno dela. Jung diria que um ego inflado, como o do narcisista, não tolera perder espelhos. Sem olhar que o reflita, a imagem grandiosa começa a rachar. Mas, para a mulher, essa fase é perigosa, porque a tentação de voltar ao padrão antigo é grande. É neste ponto que a mente dela precisa ser mais firme do que nunca.
Ela sente saudade, sente culpa, sente medo. Não há romantização nesse processo. Algumas noites chora escondido, perguntando-se se não está enlouquecendo, se não está sendo dura demais, se não deveria tentar mais uma vez. A velha programação sussurra. Talvez você esteja exagerando, talvez ele tenha razão, talvez seja você o problema. Mas agora existe outra voz presente, ainda tímida, ainda frágil, que responde. Ou talvez pela primeira vez você esteja se escolhendo. Esse conflito interno é o coração do jogo mental oculto. Não é a batalha entre vítima e vilão, é a batalha entre a velha identidade e o eu que tenta nascer. Em meio a tudo isso, ela precisa encarar uma verdade desconfortável que Jung não pouparia. A de que também carrega em pequenas doses traços do mesmo narcisismo que tanto odeia nele. Lembra das vezes em que manipulou situações para não ficar sozinha, das ocasiões em que fez drama para testar se alguém realmente se importava, das circunstâncias em que quis ser o centro da atenção emocional de outra pessoa. Não na mesma escala, não com o mesmo frio cálculo, mas ainda assim ecos do mesmo padrão. Essa tomada de consciência dói, porque tira dela o conforto de se enxergar como absolutamente pura e o outro como absolutamente maligno. Mas é justamente essa honestidade brutal que a liberta. Ao perceber que também participa do jogo, ainda que em outro nível, ela ganha uma chave secreta, a capacidade de sair dele. Quem só se vê como vítima fica preso na necessidade de punição ou vingança. Quem reconhece sua própria sombra pode, em vez disso, escolher não jogar. Jung diria que a verdadeira força não está em destruir o outro, mas em integrar aquilo que em si mesmo criava espaço para esse tipo de relação. E é aqui que surge uma pergunta que muda o alinhamento de tudo. E se o objetivo não for derrotar o narcisista, mas ficar tão consciente que a presença dele já não encontra onde se instalar dentro de você? Esse pensamento ainda não é estável. Ele vem e vai, oscila, se mistura com raiva, com tristeza, com desejo de justiça, mas volta, insistente, como um símbolo recorrente nos sonhos. E cada vez que retorna, parece trazer consigo uma sensação estranha de expansão silenciosa. Ela começa a perceber que o maior poder que tem não é o de convencer o narcisista de nada, mas o de decidir, repetidamente, quem tem permissão para ocupar espaço dentro da própria mente. O corpo ainda treme, o coração ainda acelera, as memórias ainda doem. Mas algo nela, lá no fundo, já entende que o jogo está mudando de tabuleiro. A questão que permanece suspensa no ar é: o que acontece quando esse entendimento deixa de ser apenas lampejo e se torna escolha definitiva? Ela começa a notar que o jogo acontece nas pequenas cenas do cotidiano, não apenas nas grandes explosões. Quando ele lança um comentário irônico na frente de outras pessoas, esperando que ela se encolha como sempre, algo diferente acontece. Por dentro, a velha vergonha sobe como um calor pelo rosto, mas junto dela vem uma consciência nova, como se alguém acendesse uma lâmpada num quarto escuro. Ela percebe o movimento inteiro, a provocação, a expectativa dele, o costume que ela tem de rir de si mesma para aliviar o clima. Desta vez não ri, não devolve agressão, não justifica, não se explica. Apenas deixa um silêncio pesado ocupar o espaço. E nesse silêncio, ela sente uma força estranha se mover por dentro, como se tivesse acabado de resgatar um pedaço de si que sempre cedeu. Jung dizia que o que nos irrita nos domina. Durante muito tempo, ela viveu refém dessa irritação, dessa vontade de provar para ele que era boa o suficiente, sensata o suficiente, amorosa o suficiente. Agora, começa a perceber que não precisa mais correr atrás de absolvição. Em vez de gastar energia tentando convencê-lo de algo, ela passa a usar essa energia para observar o que acontece em sua própria mente. Sempre que ele distorce fatos, em vez de entrar na disputa para ajustar a narrativa, ela nota como o corpo reage, como o coração dispara, como a mente tenta desesperadamente organizar os acontecimentos para não se sentir louca. E pouco a pouco, ela entende que não é ela que enlouquece, é
apenas a mentira tentando se manter em pé. Nessa fase, a autossabotagem aparece com força. Em dias em que se sente mais frágil, ela quase liga para ele com saudade, quase manda uma mensagem longa, explicando que não quis ser fria, quase pede desculpas por ter se afastado emocionalmente. A antiga programação implora para ser retomada. Jung alertava que o inconsciente não se transforma porque decidimos racionalmente mudar. Ele insiste, retorna, cria atalhos, busca brechas. Ela percebe que, se não estiver atenta, volta para o mesmo lugar de sempre, mas com palavras novas. Então, em vez de se culpar por ainda ter vontade de voltar ao padrão, ela aprende a acolher esse impulso como parte do processo. Pensa, é o velho eu tentando sobreviver. Em algum momento, quase sem planejar, ela começa a escrever. Não textos bonitos, não relatos organizados, mas frases soltas, desabafos, cenas que marcaram, conversas que a fizeram se sentir pequena. Jung valorizava profundamente o registro simbólico, o diálogo com o inconsciente por meio de imagens, palavras, desenhos. Enquanto escreve, ela se dá conta de que, por trás de cada situação concreta com o narcisista, existe um tema recorrente: medo de ser deixada para trás, medo de não ser escolhida, medo de ser trocada. E ao ver esse fio condutor, ela entende que o problema nunca foi apenas ele. O problema é o lugar interno de onde ela se relacionou com ele desde o começo. Os sonhos ganham um tom ainda mais revelador. Ela sonha que anda por uma casa conhecida, mas descobre um corredor que nunca tinha visto. No fim desse corredor, uma porta pesada. Quando finalmente empurra a porta, encontra um porão cheio de caixas. Em cada caixa, papéis com frases como: "Você não é suficiente", "Se você errar, será abandonada", "Você precisa merecer amor". Nesse sonho, ela sente um misto de pavor e alívio. Pavor por ver escrito tão claramente aquilo que sempre sentiu. Alívio por perceber que essas frases não são verdades absolutas, mas registros antigos, condicionamentos armazenados. Jung diria que o inconsciente está mostrando o arquivo de crenças que sustentava a escolha daquele relacionamento. Quando acorda desse sonho, algo dentro dela muda de lugar. Ela começa a entender que o narcisista não é apenas um agressor emocional, mas também um professor involuntário, um espelho distorcido, apontando para os porões que ela nunca quis abrir. Isso não significa romantizar a dor, nem justificar o abuso, mas reconhecer que a psique tenta, de algum modo, levá-la ao ponto de ruptura em que ela não pode mais adiar o confronto consigo mesma. A pergunta que surge, então, é brutal. Se eu não tivesse passado por essa relação, será que eu teria coragem de olhar para tudo isso que eu escondi debaixo do tapete psicológico? A sombra, conceito central em Jung, começa a se manifestar de forma mais nítida. Ela nota o quanto sempre tentou ser boa, justa, compreensiva, enquanto enterrava a própria raiva, o próprio ressentimento, a própria vontade de explodir. Agora, em vez de continuar reprimindo, ela admite: sim, eu sinto ódio, eu sinto desgosto, eu sinto vontade de que ele sofra. Essa honestidade a assusta, porque durante a vida inteira aprendeu que emoções feias a tornavam uma pessoa má. Mas Jung apontava que aquilo que você reprime demais acaba te dominando por trás. Ao reconhecer a própria fúria, ela não sai destruindo nada lá fora. Começa, na verdade, a impedir que essa energia continue sendo usada contra ela mesma. Essa raiva, que antes se voltava para dentro na forma de culpa, começa a ser redirecionada como força. Ela a usa para dizer não, mesmo com a voz trêmula. Usa para encerrar conversas que claramente a desrespeitam. Usa para se afastar de discussões circulares que só existem para mantê-la presa. O narcisista interpreta isso como rebeldia, como ingratidão, como frieza. Mas em termos junguianos, trata-se de energia psíquica voltando para o eixo original, ela. E quanto mais essa energia volta, mais ela percebe que o verdadeiro poder mental não é o de controlar o outro, mas o de sustentar por dentro escolhas que antes pareciam impossíveis.
Em paralelo, ela começa a enxergar com mais clareza a figura do masculino interno, aquilo que Jung chamava de ânimos, a imagem interior do homem que habita a psique da mulher. Durante muito tempo, o ânimos dela se manifestou de forma crítica, autoritária, exigente, reproduzindo o tom de vozes masculinas que a marcaram na vida. Agora, ao observar a forma como pensa e fala consigo mesma, ela vê que muitas das frases que a destroem por dentro têm essa cor masculina distorcida. Quando o narcisista a desqualifica, esse ânimos doentio se junta ao coro, reforçando o ataque. Ao tomar consciência disso, ela começa a separar o que é ele e o que é uma estrutura interna antiga. E ao separar, ela retoma uma parte da autoridade que antes cedia automaticamente. À medida que essa reintegração acontece, algo curioso surge. Ela passa a sentir menos medo dele e mais responsabilidade por si mesma. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas de poder real. Percebe que, em muitos momentos, quem mantinha o ciclo vivo era a parte dela que acreditava não ser capaz de viver sem aquela presença, mesmo que essa presença a machucasse. Agora, uma nova frase começa a aparecer em sua mente, quase como um mantra silencioso. Eu posso escolher diferente. Isso não significa que ela já saiba o que vai fazer, nem quando, mas significa que pela primeira vez ela não se vê mais como alguém amarrada a um destino inevitável. E isso, para um narcisista que se alimenta da ideia de que é indispensável, é o início de um terremoto silencioso. É nesse ponto da jornada que a destruição real começa a se aproximar, não como vingança, mas como consequência inevitável de uma consciência que se expande. A destruição não é do corpo nem da vida dele, mas da posição privilegiada que ele ocupava dentro da mente dela. E a pergunta que começa a ecoar dentro dela, sem pressa de ser respondida, é tão simples quanto devastadora. O que será do narcisista quando ele descobrir que, no fundo, o lugar que ele mais teme perder nunca foi o seu lado, mas o poder de ditar o que você pensa sobre si mesma? Ela começa a perceber que a verdadeira ruptura não acontece no dia em que o relacionamento termina, mas no instante em que, dentro dela, o lugar sagrado que ele ocupava começa a encolher. É quase imperceptível, como uma luz que vai diminuindo de intensidade sem ninguém perceber de imediato. Ela ainda atende a mensagens, ainda responde perguntas, ainda participa de conversas, mas já não oferece o mesmo tipo de devoção interna. Jung diria que a energia psíquica dela está se deslocando de um objeto externo para o eixo do próprio self, esse centro profundo que não depende de aprovação para existir. E quanto mais essa energia retorna, mais ela se pergunta: quem eu sou quando não estou tentando ser o espelho perfeito de alguém? Em certas manhãs, algo inquietante acontece. Ela acorda e percebe que passou a noite inteira sem sonhar com ele, sem reviver discussões, sem ensaiar diálogos imaginários em que finalmente seria compreendida. Em vez disso, sonhou com caminhos, estradas, trens, barcos, símbolos de movimento, de travessia. Jung veria nisso um sinal claro de que o inconsciente está abrindo outras possibilidades de narrativa. Mesmo assim, ao longo do dia, ela ainda sente a presença dele como um ruído de fundo, uma interferência que tenta puxá-la de volta. É como se houvesse uma linha energética ainda conectando os dois. A diferença é que, agora, ela começa a questionar se realmente deseja continuar alimentando essa linha. O narcisista, por sua vez, começa a intensificar o jogo. Em alguns momentos, se mostra mais carinhoso do que nunca, como se tivesse finalmente entendido tudo o que ela pediu por tanto tempo. Em outros, a agressividade volta com uma força quase infantil, cheia de ataques pessoais, ironias e tentativas desesperadas de recuperar seu lugar de centro absoluto. Jung diria que estamos diante de um ego ameaçado, lutando para manter uma imagem inflada que não suporta rachaduras. Ela observa tudo isso como quem assiste a um filme que já viu muitas vezes, mas agora sentado em outra fileira do cinema.
A trama é a mesma, mas a sensação interna mudou. A pergunta se repete: até quando eu vou continuar assistindo a essa história como se não tivesse alternativa? Em momentos de silêncio, ela começa a fazer um inventário invisível. Olha para tudo o que perdeu de si mesma nesse relacionamento. As amizades que se afastaram porque ele tinha ciúmes ou desdém. Os hobbies que abandonou porque não tinham utilidade. As roupas que parou de usar para não ouvir comentários. As opiniões que engoliu para evitar discussões intermináveis. Esse inventário não é uma contagem de tragédias, é um mapa. Jung afirmava que aquilo que sacrificamos de nós mesmos, quando não é consciente, acaba se acumulando como sombra. Agora, ela vê essa sombra não mais como inimiga, mas como uma multidão de partes suas, esperando para voltar para casa. Aos poucos, um tipo diferente de coragem começa a surgir. Não é a coragem barulhenta de quem quer provar algo para o mundo, mas a coragem silenciosa de quem decidiu intimamente que não vai mais negociar o próprio valor. Ela se pega pensando em possibilidades que antes pareciam impronunciáveis. E se eu realmente me afastar? E se eu aceitar a solidão temporária como um preço para recuperar minha sanidade? E se eu descobrir que, na verdade, eu sempre tive mais recursos internos do que acreditava? Jung dizia que o caminho da individuação passa pela travessia de desertos internos, por períodos em que tudo parece desmoronar para que algo mais verdadeiro possa nascer. Ela sente que está à beira desse deserto. É neste ponto que a culpa tenta fazer seu último grande ataque. Ela começa a lembrar dos momentos em que ele foi carinhoso, das vezes em que a ajudou, das risadas que dividiram, das memórias boas que sim, também existiram. A voz interna sussurra: talvez você esteja sendo injusta, talvez ele só seja um homem machucado, talvez você esteja abandonando alguém que precisa de você. Jung chamaria isso de armadilha emocional do Salvador, um complexo que faz com que a pessoa se sinta responsável pela cura do outro. Ela respira fundo e se pergunta: em nome de quem eu estou sacrificando minha paz, da minha compaixão genuína ou da minha incapacidade de aceitar que não consigo salvar todo mundo? Em busca de respostas mais profundas, ela retorna aos símbolos, pega um papel e desenha. Rabiscos toscos, figuras estranhas, formas que não fazem sentido racional, mas que carregam uma sensação forte. Em muitos desses desenhos, aparece uma mulher de costas, em frente a um espelho vazio. Em outros, uma figura masculina enorme, desproporcional, tentando ocupar toda a folha, enquanto uma figura menor tenta se afastar pelos cantos. Jung veria aí a dramatização do conflito entre um ego inflado e um self que tenta emergir. Ela não analisa demais, não transforma o processo em teoria. Apenas olha para aqueles desenhos e sente no corpo uma verdade que não sabe colocar em palavras. Eu não nasci para viver encolhida dentro da história de ninguém. O narcisista sente essa mudança ainda mais claramente do que ela imagina. Ele percebe que as antigas ameaças não funcionam com a mesma eficácia, que o drama que antes a paralisava agora a faz silenciar, que as justificativas elaboradas não produzem mais aquela confusão mental conveniente. Em resposta, ele testa novos extremos. Declara que vai embora, que não a ama mais, que encontrou alguém melhor, esperando ver desespero. Em outro momento faz o oposto, se declara arrependido, diz que ela é a única que realmente o entende, que sem ela não é nada. Jung diria que estamos diante de uma oscilação típica de estruturas frágeis, ou idealizam ou desvalorizam totalmente. Não existe meio termo. O que muda é que desta vez ela começa a enxergar essa dança como padrão, não como prova do valor dela. O que a sustenta nesse abalo não é uma força sobrenatural, mas pequenas decisões internas repetidas muitas vezes. A decisão de não responder imediatamente quando está emocionalmente abalada. A decisão de falar com alguém de confiança antes de voltar atrás em um limite que colocou. A decisão de acolher o próprio choro sem se xingar por ser fraca.
Jung falava sobre a importância do ego se alinhar ao self através de escolhas conscientes, mesmo que pequenas. Cada vez que ela escolhe ficar do próprio lado, mesmo tremendo, ela reforça uma nova trilha neural, uma nova rota psíquica, e com o tempo, essa trilha deixa de ser atalho e vira caminho principal. Em algum ponto dessa jornada, algo que parecia impossível começa a acontecer. Ela passa mais tempo pensando sobre si mesma, seus sonhos, seus projetos, do que analisando o comportamento dele. Essa mudança de foco é devastadora para o narcisista, porque revela a verdade que ele mais teme. Ele não é mais o centro da narrativa. Para Jung, essa realocação da energia psíquica marca um antes e um depois no processo de individuação. Ela ainda não sabe como tudo vai terminar, nem qual será o próximo passo concreto, mas sente, no fundo, que a pergunta mudou. Já não é como faço para que ele me ame do jeito que preciso, e sim, que tipo de vida eu posso construir quando o amor não for mais um campo de batalha. E enquanto essa nova pergunta ecoa, o jogo mental oculto continua se desenrolando, preparando um ponto de virada que ainda não se revela totalmente, mas que se aproxima como um trovão distante, prestes a romper o céu. Em algum momento lá no meio do vídeo, talvez você tenha sentido algo estranho, como se não estivesse apenas ouvindo uma história sobre uma mulher e um narcisista, mas assistindo em silêncio ao teatro secreto da sua própria mente. É como se cada cena tivesse acendido uma luz em um cômodo que você já conhecia, mas que evitava entrar. Agora, na beira desse silêncio final, não se trata de entender tudo racionalmente, mas de perceber o que mudou dentro de você enquanto as palavras passavam. Carl Jung diria que o essencial nunca acontece na superfície das explicações, e sim nas pequenas torções internas que nos empurram para mais perto de quem realmente somos. Talvez você se veja naquela mulher que, em vez de gritar, escolheu recuar meio passo por dentro e observar. Não como quem foge, mas como quem finalmente entende que a verdadeira luta nunca foi contra o outro, e sim contra a própria tendência de se trair para ser amada. O narcisista, as cenas, as discussões, as manipulações, tudo isso agora pode ser visto como símbolos de algo maior, uma psique pedindo para acordar. A pergunta que fica não é se ele merecia ou não esse lugar de poder, mas em que momento esse lugar foi entregue, com medo, com carência, com esperança. E o que acontece quando você decide, silenciosamente, recolher a chave? Jung sempre apontou para essa virada silenciosa, o instante em que o outro deixa de ser o centro da narrativa e você começa a se enxergar como protagonista do próprio mito. Não se trata de negar a dor, de minimizar o abuso, de romantizar o que foi vivido. Trata-se de algo mais profundo e mais sutil. Reconhecer que por trás de tudo havia um chamado para que você deixasse de ser cenário e passasse a ser autora. O narcisista, nesse contexto, deixa de ser um monstro absoluto e se torna o personagem que revelou com brutalidade onde sua fronteira ainda não existia. Os sonhos, as imagens, os símbolos que atravessam a sua memória talvez ganhem um novo sentido agora. A casa com porões escondidos, os espelhos quebrados, as portas entreabertas, os corredores que você nunca tinha percorrido. Tudo isso pode ser visto como o mapa do seu próprio inconsciente, mostrando não apenas onde você foi ferida, mas onde você pode se reencontrar. Quando Jung falava em sombra, não falava apenas do que é feio ou errado, falava também de talentos, forças e verdades que foram trancadas para que você coubesse nas expectativas alheias. E é justamente essa parte esquecida que começa a bater à porta quando você decide sair do ciclo. Há uma força antiga em admitir que você também sentiu ódio, também manipulou, também tentou controlar. Não nas mesmas proporções, não com a mesma frieza, mas ainda assim com ecos da mesma estrutura. Esse reconhecimento não te condena, te humaniza. Porque, quando você para de se enxergar como uma vítima perfeitamente pura, ganha algo que a vítima nunca tem: poder de escolha.
Jung lembraria que é só quando você aceita a própria sombra que deixa de ser refém dela. A mulher farta não se torna santa ao destruir o narcisista em sua mente. Ela se torna inteira ao admitir tudo o que sente e, ainda assim, escolher um caminho diferente. O verdadeiro jogo mental oculto não é o de vencer o narcisista no campo da manipulação, mas o de retirar o trono em que ele se sentava dentro da sua psique. Ele deixa de ser referência, deixa de ser medida, deixa de ser filtro. Não é mais o que ele pensaria, o que ele faria, o que ele diria de mim. A pergunta muda. Passa a ser: isso me honra? Isso me mantém inteira? Isso conversa com o que eu sei lá no fundo que é verdade sobre mim? Essa mudança parece pequena, mas é sísmica, porque quando o centro volta para o self, nenhuma figura inflada consegue sustentar para sempre a fantasia de que controla a sua mente. E agora, talvez, o vídeo não seja mais apenas um conteúdo que você consumiu, mas uma espécie de espelho que te devolve o olhar. Onde dentro de você ainda existe alguém sentado no sofá da sua alma, opinando, julgando, diminuindo, como se tivesse o direito de decidir o seu valor. Essa figura pode ter o rosto de um parceiro, de um pai, de uma mãe, de um ex, ou pode ser apenas uma mistura de vozes que você internalizou ao longo da vida. A pergunta que Jung te faria não seria quem fez isso com você, mas em que momento você começou a acreditar que essas vozes eram a sua verdade. Talvez este seja o momento em que algo se inclina discretamente para outro lado, não porque você tenha todas as respostas, mas porque já não consegue fingir que não percebe o jogo. E uma vez que a consciência vê, ela não pode mais voltar completamente ao estado anterior. Você pode até tentar por hábito, por apego, por medo, mas algo em você já sabe que atravessou um portal. A questão já não é mais se o narcisista vai mudar, e sim se você ainda está disposta a continuar oferecendo a sua mente como palco para o mesmo roteiro. Se, em algum ponto desta jornada, você sentiu que uma ferida foi nomeada, que um símbolo fez sentido, que uma parte silenciosa em você suspirou de alívio por finalmente ser vista, permita que isso não morra aqui. Deixe que esse vídeo seja menos um fim e mais um convite. Convite para olhar com mais carinho para os seus próprios padrões, para prestar atenção aos seus sonhos, para escutar o que o seu corpo tenta dizer quando você insiste em ficar onde a alma já foi embora há muito tempo. Como Jung diria, o que você não traz à consciência voltará como destino. Talvez este seja o momento em que destino deixa de ser sentença e começa a ser escolha. Se essa travessia te tocou, se alguma cena te lembrou de algo que você nunca teve coragem de dizer em voz alta, considere transformar essa experiência em movimento. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que vive presa ao olhar de um narcisista, não como explicação, mas como mão estendida. Deixe seu comentário como quem registra um marco interno, não por engajamento, mas por testemunho. Curta, salve e se inscreva se, de algum modo, você sentiu que aqui existe um espaço que fala com a parte de você que ninguém vê. Assim você não apenas acompanha os próximos conteúdos, mas reafirma para si mesma que está escolhendo caminhar com mais consciência. No fundo, tudo se resume a uma imagem simples e radical. O momento em que você se levanta por dentro e devolve o que não é seu. Culpa que não é sua, vergonha que não é sua, medo que não nasceu de você, mas foi plantado em você. E quando esse movimento acontece, o narcisista não é vencido em um duelo dramático. Ele simplesmente perde o chão psíquico onde se sustentava, porque no fim, o maior ato de poder não é destruir o outro, é parar de se abandonar. E talvez a verdadeira libertação comece exatamente aqui, quando ao invés de perguntar se ele ainda pensa em você, você se pergunta pela primeira vez com honestidade brutal e ternura profunda se está finalmente disposta a pensar em si mesma.